É a palavra de Deus, foi Deus que falou isso. Então, sim, existe como você ser abençoado em tudo o que você fizer. E é isso que eu quero trazer hoje aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Daiane Marcesac, sou pregadora da Palavra de Deus e terapeuta cristã. Antes de mais nada, eu já vou pedir para você se inscrever no canal, porque quando você se inscreve no canal, você automaticamente vai para uma lista de oração que eu estou orando todos os dias por essas pessoas que estão inscritas aqui no meu canal. Então, se você quer receber essa oração, se inscreve aqui no meu canal. E o tema da mensagem de hoje é como ser abençoado em tudo o que fizer. E aí a sua mente sabotadora pode estar pensando assim, Daiane, não tem como, não existe, não tem essa possibilidade de eu ser abençoada em tudo o que eu fizer. E eu vou te falar que se você está pensando isso, existe uma crença limitante que precisa ser quebrada. Com certeza, na sua infância, os seus pais ou as pessoas que te criaram falaram assim para você: não se pode ter tudo na vida. Ou você tem sorte no amor, ou você tem sorte no dinheiro. Você escutou esse tipo de coisa na sua infância? Escreve aqui nos comentários. Porém, na Bíblia, diz totalmente ao contrário. Olha o que diz lá em Deuteronômio 28, no versículo 2. E as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, resultantes da obediência ao Senhor, seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também o fruto da sua terra, os seus rebanhos, as crias das suas vacas e das suas ovelhas. Haverá bênção sobre os cestos de colheita e o seu pão. Haverá bênçãos quando entrarem e bênçãos quando saírem. O Senhor fará com que os seus inimigos sejam derrotados na presença de vocês quando se levantarem contra vocês. Eles marcharão contra vocês por um caminho, mas fugirão por 7 caminhos diante de vocês. O Senhor abençoará os seus celeiros e tudo, presta atenção aqui, e tudo que fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor fará de vocês um povo santo, dedicado a Ele, conforme prometeu sob juramento, desde que vocês obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andem nos caminhos traçados por Ele. E todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor dará a vocês grande abundância de filhos, de animais, de colheitas nesta terra que Ele prometeu dar aos seus antepassados. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para enviar chuva à terra no tempo certo e para abençoar tudo o que vocês fizerem. Compreende que não sou eu, a Daiane, que estou falando? É a palavra de Deus, foi Deus que falou isso. Então, sim, existe como você ser abençoado em tudo o que você fizer. E é isso que eu quero trazer hoje aqui. Para que você receba essa chuva de bênçãos de Deus. É isso que você quer também? Eu sempre pedi assim para Deus, Deus, eu quero as suas bênçãos, eu não quero as bênçãos desse mundo, as riquezas, eu quero as suas, eu quero aquilo que vem derramado do Senhor. E a vontade de Deus para a sua vida é boa, perfeita e agradável. E lá em Romanos 12:2 diz, não imitem a conduta deste mundo, mas renovem as suas mentes para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que a maioria das pessoas estão falando? Que não dá para ser abençoado em tudo que você fizer, não dá. Você é feliz no amor, ou você tem sorte no amor, ou você tem sorte no dinheiro, ou você tem sorte no dinheiro e azar no amor, que não dá para você ter tudo. A Bíblia confronta isso. Então Deus fala para nós que a gente precisa ter a renovação da mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a Bíblia diz que você pode ser abençoado em tudo. Então você prefere ficar com a verdade de quem? A verdade dos homens, que falam que isso não é possível, ou com a verdade de Deus, que diz que isso é possível? Você precisa decidir
qual caminho você quer seguir. Primeiro ponto é esse. Se você ainda está aqui, então quer dizer que você realmente acredita na palavra de Deus. E a história que eu quero trazer hoje está lá em Ruth. Você conhece o livro de Ruth? Ruth foi abençoada em tudo que ela fez. E eu levantei vários pontos aqui para trazer para você isso, para que sirva de exemplo e você saiba qual caminho seguir para que você também seja abençoado em tudo o que você fizer. Então vamos lá, se você está com a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia lá no livro de Ruth, que diz assim, Ruth, capítulo 1, versículo 1. Quando Israel era dirigido pelos juízes, houve fome na terra, e um homem que morava em Belém, em Judá, abandonou os pais por causa da fome e foi morar na terra de Moabe. Levou consigo a sua esposa e seus 2 filhos. Esse homem chamava-se Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os 2 filhos, Molon e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Enquanto moravam em Moabe, Elimeleque morreu e Noemi ficou sozinha com os seus 2 filhos. Os 2 filhos, Malom e Quilion, casaram-se com mulheres de Moabe, ou seja, casaram-se com 2 moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth, e ficaram morando ali por quase 10 anos. Depois disso, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou completamente só, sem o seu marido e sem os 2 filhos. Noemi, então, decidiu voltar para Israel, deixando o território de Moabe, pois tinha ouvido falar que o Senhor havia abençoado o povo judeu com boas colheitas. As noras foram junto com ela. E assim, ela e as 2 noras saíram do lugar onde tinham morado. Enquanto estavam a caminho da terra de Judá, Noemi disse às suas noras: por que vocês não voltam para as casas de suas mães? Eu desejo sinceramente que o Senhor recompense vocês 2 por terem sido fiéis aos seus maridos e a mim. Olha aqui a primeira característica de Ruth: fidelidade. Fidelidade. Ruth tinha sido fiel ao seu marido e fiel também à sua sogra. E a palavra mesmo diz: quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Então, se você quer que Deus confie grandes coisas a você, primeiro você precisa ser fiel no pouco que Ele te dá. E como é ser fiel no pouco que Ele te dá? É agradecendo, é honrando a Deus, é fazendo o melhor que você pode com aquilo que Deus já te deu. E a Ruth já tinha essa característica da fidelidade nela. Ela foi fiel não só ao marido, mas também à sogra. E uma pessoa que é fiel, ela é fiel a todas as pessoas. Se você conhece, por exemplo, um homem que não é fiel à sua esposa, você pode ter certeza que esse homem não é fiel com outras pessoas também, com outras questões também. Se você conhece uma mulher que não é fiel com o marido, não confie nessa mulher, porque ela não é fiel com outras pessoas também. Não é fiel com outras coisas. E o que aconteceu aqui com a Ruth? Ela era fiel ao marido, fiel à sogra. Então, com certeza, ela seria fiel a Deus também. E se você consegue ser fiel ao seu esposo, aos seus familiares, às suas amizades, com certeza você consegue ser fiel a Deus. Mas se você não consegue ser fiel no pouco, que são com as pessoas, você não vai conseguir ser fiel a Deus. Logo você se voltará contra Deus. Logo você estará idolatrando outras coisas. Então, se você se identificou nessa característica, glória a Deus. Mas se você não se identificou com essa fidelidade, busque ser fiel. Busque andar no caminho certo. Busque ser fiel no pouco, que é com as pessoas, com aquilo que Deus te dá. E daí sim, Deus vai ter certeza que você não vai se desviar dos caminhos dele quando ele te abençoar. Tá bom? Primeira característica, fidelidade. E aqui no versículo 9 diz que o Senhor conceda
que cada uma de vocês encontre um outro marido. E aí, depois disso, a Noemi beijou as suas noras, começaram a chorar, elas falaram que não queriam ir, mas a Noemi insistiu. E no final, lá no versículo 14, diz assim: choraram juntas mais uma vez e a órfã se despediu da sogra com um beijo, voltando para a casa de sua família. Ruth, porém, insistiu em ficar com Noemi. E a Noemi falou para Ruth: pense bem, sua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, volte também com a sua cunhada. Mas Ruth, decidida, respondeu: não insista para que eu a abandone, pois quero ir aonde a senhora for e viver aonde a senhora viver. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Renúncia. Outra característica de Ruth, ela renunciou aos outros deuses, ao seu povo. Ela escolheu a Deus. Noemi falou para ela: volte para os seus deuses. E ela falou: não quero saber. O seu Deus vai ser o meu Deus. Ela renunciou a coisas que ela tinha aprendido desde a época da infância. Então entenda que para você ser abençoado em tudo, você precisa fazer renúncias. Você precisa escolher a Deus. Se você não tem o teu coração fiel a Deus, daqui a pouco você está idolatrando outras coisas acima de Deus. E não é só outros deuses de imagem, de escultura. Daqui a pouco você está colocando bens materiais acima de Deus, dinheiro, outras pessoas acima de Deus. Então você precisa renunciar. E mais pra frente, a gente vê que além de Ruth ficar com a sua sogra, não abrir mão da sua sogra, não abrir mão do paizinho querido, nosso Deus, ela ainda vai se esforçar para sustentar a sogra. Olha só o que diz lá no capítulo 2, no versículo 2. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: talvez eu possa ir colher espigas que sobram no campo de alguma pessoa bondosa. E Noemi respondeu: está bem, minha filha, pode ir. Então Ruth foi recolher as espigas que sobravam atrás dos ceifeiros. Então Ruth não tinha preguiça. E esse é outro ponto que eu quero fazer você pensar. Muitas pessoas querem subir de cargo no trabalho, mas quando o chefe pede para elas ficarem até mais tarde, elas inventam a desculpa. E claro, não estou falando aqui se realmente a pessoa tem compromisso, mas muitas vezes a pessoa não tem compromisso e simplesmente não vou ficar, não tá achando que é o quê? Muitas vezes os seus filhos pedem para você fazer alguma coisa, você reclama, o seu marido, a sua esposa, você reclama. Pare e pense se você não faz esse tipo de coisa. Sabe, às vezes um favorzinho que as pessoas pedem para você, você já fica reclamando e cara feia. Como que você quer que Deus te coloque no muito? Lá em Marcos 9,35, Jesus senta e chama os 12 para que o rodeassem e disse: todo aquele que quiser ser o primeiro será o último e o servo de todos. Então você tem que entender que se você quer ser abençoado em tudo que você faz, você tem que servir. Você precisa servir os outros sem esperar nada em troca. E aí? Esse é um ponto difícil para a maioria das pessoas, porque muitas pessoas fazem sim coisas pelos outros, mas esperando reconhecimento, esperando que a outra pessoa depois tenha empatia de fazer por você aquilo que você fez por ela. Não é assim. Um coração disposto a servir quer servir sem esperar nada em troca. E é dessa forma que você precisa ser se você quer ser abençoado em tudo. Servir sem esperar nada em troca. Não são as pessoas que vão te recompensar. Se você está com essa mentalidade, você está com uma mentalidade totalmente errada. Você está esperando das pessoas coisas que só Deus pode te dar. Pega um papel e uma caneta e anota isso que eu estou falando para você. Anota. Veja os erros que você está cometendo e fala: vou mudar isso. Eu vou ter prazer em servir. Se você quer se sentir amado, ame, dê amor, distribua amor, sem esperar nada em troca. Você vai ver como você vai se sentir amado.
Eu falo isso porque foi isso que eu fiz. Eu escutei uma vez um mentor falando isso. Você quer se sentir amada? Dê amor. E eu comecei a espalhar amor, comecei a abraçar, comecei a falar eu te amo. E sempre que eu fazia isso, eu me sentia cada vez mais amada. Quanto mais você servir sem esperar nada em troca, mais o seu coração se torna grato, se torna cheio de amor. Então esse é mais um ponto. Depois a gente vê aqui também na história de Ruth que ela era uma mulher muito bondosa, que ela era uma mulher íntegra. Outra coisa também muito importante, a Ruth tinha uma boa conselheira. E você precisa de bons conselheiros na sua vida. Eu também tenho uma boa conselheira, que é a minha pastora. Uma mulher de Deus, uma mulher que realmente está a serviço de Deus, é bondosa, é íntegra, honesta. Na sua vida você também vai precisar. Pessoas que te dão bons conselhos têm que ser pessoas de Deus. Não tem como ser diferente. Porque se essa pessoa não for de Deus, ela pode estar te dando um conselho totalmente errado, que vai te levar para um caminho totalmente diferente do caminho de Deus. Aqui na história de Ruth, Noemi fala para Ruth o que ela deveria fazer para se casar com Boaz. Então, Noemi dá certinho assim o conselho para Ruth, e Ruth segue exatamente aquilo que Noemi falou, e sim, ela se casa com Boaz. Ela tem um filho, e o filho de Ruth foi o pai de Jessé e o avô de Davi. Então, no caso, Ruth era bisavó de Davi. Simplesmente isso. Simplesmente Ruth era bisavó do rei Davi. Então, olha como Deus mudou a história dela. Olha como ela foi abençoada em tudo. E não só ela, a Noemi também foi abençoada. Ela que achou que a vida dela já tinha acabado. Perdeu o marido, perdeu os filhos, estava passando fome. Só tinha uma nora que se dispôs a ficar com ela. Ela já se achava velha demais, mas Deus a recompensou. Deus deu a ela grande alegria quando você paga o preço para ser abençoado. Não é só você que é abençoado. Toda a sua casa recebe a bênção do Senhor. Toda a sua casa recebe a bênção do Senhor. A sua família será abençoado porque você se determinou a pagar o preço. É assim que funciona mesmo. Tudo é colheita. Olha o que diz em Gálatas, capítulo 6, no versículo 7. Não se iludam. Lembre-se de que vocês não podem enganar a Deus e escapar impunes. Então, mesmo que as pessoas falem assim, mas ninguém vai ficar sabendo, Deus sabe de tudo. Deus vê tudo. Então, o homem sempre colherá aquilo que semeou. Se ele plantar a fim de agradar aos seus próprios desejos maus, estará plantando as sementes do mal e, logicamente, fará uma colheita de ruína espiritual e morte. Mas se plantar as coisas boas do Espírito, ele colherá a vida eterna que o Espírito Santo lhe dá. E não nos cansemos de fazer o bem, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênçãos, se não desanimarmos nem desistirmos. Então entenda que tudo é colheita. Se você plantar coisas boas, você vai receber bênçãos de Deus. Recapitulando aqui como ser abençoado em tudo que você fizer. Em primeiro lugar, seja fiel. Seja fiel às pessoas, seja fiel às coisas que Deus coloca na sua mão. E claro, seja fiel a Deus, colocando Ele em primeiro lugar, o honrando, obedecendo. Seja fiel a Ele. Segundo, renúncia. Renuncie a tudo aquilo que te afasta de Deus. Renuncie às coisas erradas. Renuncie ao pecado. E escolha sempre fazer aquilo que agrada o coração de Deus. E você vai saber o que agrada o coração de Deus lendo a palavra, assistindo pregações como você está fazendo aqui, conhecendo mais de Deus, se aprofundando mais em Deus.
Terceiro lugar, seja uma pessoa bondosa, íntegra, honesta. Depois disso, tenha bons conselheiros, como a Ruth teve, como eu falei, da sogra dela, que era uma pessoa de Deus, que era uma pessoa que orientou ela a fazer aquilo que era certo, e a Ruth teve sucesso. Não tenha preguiça. Lembre-se que para ser o primeiro, você precisa ser o último, você precisa servir as pessoas sem esperar nada em troca. E por fim, saiba que tudo é colheita. Você plantando todas essas coisas boas, você vai colher bênçãos. Se você não desanimar e nem desistir, Deus vai mandar as bênçãos na sua vida. E eu quero deixar aqui um versículo que está lá em Ruth, no capítulo 3, no versículo 11, que diz assim: agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher de valor, que você é um homem de valor. Então siga esses passos, que não tem como você não ser abençoado, não tem. Eu vou até falar para você aqui, salva esse vídeo, siga isso que eu passei aqui e você vai ver o céu se abrindo na sua vida. Você vai ver você recebendo todas as bênçãos de Deuteronômio 28 na sua vida. Se você é a pessoa que vai seguir tudo isso que eu falei e vai ser abençoado em tudo na sua vida, escreve aqui nos comentários. Eu vou ser abençoado em tudo o que eu fizer. E se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, porque quando você curte, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e entrega para mais pessoas. E compartilhe esse vídeo, mais pessoas precisam saber como serem abençoadas em tudo o que fizerem. E amanhã vai ter um vídeo que você não pode perder, que é como viver em santidade. Se você tem caído no pecado sexual, você precisa assistir esse vídeo. E você com certeza vai conseguir se libertar deste pecado. Então não perca amanhã, 10 horas da manhã, como viver em santidade. Uma excelente, abençoada semana para você.